Então, pessoal, vamos aí então fazer a correção, né, da página 24, tá? Então corrijam aí na apostila de vocês, né, a número 1, na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por as letras do alfabeto. Com base nas propriedades periódicas, responda as questões a seguir. Letra A, né, qual elemento tem menor raio atômico, né? Bom, aí então fica o elemento de menor raio atômico, conforme essa tabela periódica aí, é o elemento F, né, que é a letra F. Como vocês podem ver aí na apostila, assim, de maneira tendência, né, a tendência geral do raio atômico, né, na tabela periódica, ela pode ser representada da seguinte forma, né? O raio atômico, ele aumenta, né, de cima para baixo, né, na tabela periódica, né, conforme os grupos da tabela periódica, e também ele vai diminuindo da direita para a esquerda, né, de acordo com o período. O frâncio, como está mostrado aí na tabela periódica, ele tem o maior raio atômico. Então, como nós podemos perceber aqui nessa figura, então o F ele é o que tem o menor raio atômico, tá? Letra B. Qual elemento tem o maior raio atômico? O elemento que tem o maior raio atômico, aí fica então a letra A, né? Conforme até aquele esqueminha que tem aí na apostila de vocês, né? Que elementos não são metais? Olha só. Então, como vocês podem perceber aí, ó, aqui nessa parte aqui da tabela periódica, você pode ver que aqui é o 3A, né? 3A e aqui é o 4A. Contando aqui ó, no primeiro quadrinho, segundo e terceiro quadrinho do 4A, podemos perceber, se você consultar lá a tabela periódica, faz parte do germânio, né? Germânio. Então aí, que elementos não são metais, né? Então como vocês podem ver ali na família 4A, na tabela periódica, vocês consultarem ali na tabela periódica, vocês podem ver que o E no terceiro quadrinho, né, ele não faz parte dos metais, né? Os metais eles estão aqui, ó. Então, como vocês podem ver, essa parte da esquerda, onde está esse tracejado vermelho aqui, da tabela periódica, é onde estão os metais, né? Para cá, para a direita, não estão os não metais, né? Mais especificamente aí nessa parte aqui, ó, da tabela periódica, são os semimetais. Então, portanto, o elemento E, né? O elemento E não, a letra E, ele não faz parte dos metais, tá ok? Consulte a tabela periódica para ajudar vocês. E também o F, né? O F está aqui. Também o G, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a letra F, né? Também não faz parte dos metais e nem o G. E esse aqui, eles fazem parte da família 7A, tá? Dos halogênios, certo? Então vamos lá, então continuando aqui, que elementos são metais, né? Letra D. Bom, todos do lado esquerdo aqui dessa tabela, né? Desse tracejado aqui que eu acabei de fazer para vocês, né? É o A, o B, o C e o D, ok? Consulte aí na tabela periódica de vocês, certo? Então vamos continuar aqui, né? Qual elemento, né, letra E, qual elemento mais eletronegativo, né? Então o elemento mais eletronegativo é a letra F, né? Então, como é uma coincidência muito grande, né? O F que está ali no exercício corresponde, né, ao elemento flúor, né? Que ele é o mais eletronegativo. Eletronegativo é a tendência que o núcleo tem de atrair os elétrons. Então, esses elementos aí,
eles têm uma tendência maior de atrair os elétrons, né? A eletronegatividade, tá? Ela aumenta na tabela periódica da esquerda para a direita, né? E de baixo para cima, como vocês podem ver aí, né? Por isso que tem muitas ligações aí, o NaCl, por exemplo, que é o cloro, né? Que liga ao sódio, né? Que é o sal de cozinha. Que ele, quanto mais extremos, maior a facilidade, a ligação química, né? Consulte na tabela periódica eletronegatividade, tá ok? Então, continuando aqui, qual metal alcalino terroso tem menor raio? Tá? Então, dos alcalino terrosos, que faz parte o 2A. Alcalino terroso são todos do grupo 2A. Essa coluna aqui. Tá? Então, qual é o que tem o menor raio? Então, como vocês podem ver, o raio atômico ele diminui, né, nos grupos de baixo para cima. Portanto, se vocês forem ver o B e o C, qual que vai ser o menor raio? O menor raio vai ser o B, tá certo? Então continuando aí, qual elemento apresenta a menor afinidade eletrônica? Então, a eletronegatividade, né, vocês consultando aí a tabela periódica, a afinidade eletrônica é a mesma coisa que a eletronegatividade, tá? A única diferença é que a eletronegatividade ela está relacionada a átomos e moléculas, né? E a afinidade eletrônica ela só está relacionada aos átomos isolados. Mas para não confundir muito vocês podem utilizar que a afinidade eletrônica aí na tabela periódica também é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que a eletronegatividade, tá? Então, para não confundir muito, então, se vocês estiverem fazendo aí algum exercício, tá? Pensem que é igual a eletronegatividade também. E ela aumenta da esquerda para a direita, né? E aumenta de baixo para cima, aí na tabela periódica, tá certo? Então, a letra H, né, que elemento do quarto período apresenta maior energia de ionização? Então, como vocês podem ver aqui no quarto período, né, vocês podem ver que é o que tem a maior energia de ionização, né, e conforme lá na tabela, naquele esquema, ela aumenta da esquerda para a direita. Portanto, aqui está comparando o C e o E, né? Então, se ela aumenta da esquerda para a direita, então o E ele tem a maior energia de ionização, de formar íons. Então, a energia de ionização, né, ela pode ser aqui definida como uma quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental, isto é, gasoso, isolado e livre da influência de átomos vizinhos. Então, ela aumenta aí da esquerda para a direita também, tá? Então, continuando aí, né, número 2, com o auxílio da tabela periódica, assinale a resposta correta, né? Halogênio com maior raio atômico. Então, como vocês podem ver, tem flúor, bromo, cloro e iodo, né? Então, verificando aí, todos esses elementos aí, eles fazem parte do grupo 7A, né, ou 17, que é o dos halogênios. Então, como visto lá na tabela periódica, então, conforme a representação, né, da tendência do raio atômico aí na tabela periódica, ela aumenta, né, comparando no mesmo grupo, né, os elementos no mesmo grupo, eles aumentam de cima para baixo, tá? Então, conforme aí, então, o iodo, ele é o que tem o maior raio atômico desses 3, 4 elementos aí, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, portanto, aí fica a letra D. Número 2, né, elemento do segundo período com menor tamanho. Vamos dar uma olhada aqui, né? Lítio, boro, oxigênio e neônio. Olha só aqui. Olha só, verificando aqui na tabela periódica, como vocês podem ver, né, o lítio ele está aqui no segundo período, né? Todos eles estão no segundo período, né? O lítio está aqui, o boro aqui, o oxigênio e o neônio. Então, nesse caso, viu, pessoal, quando os elementos eles são comparados no mesma
no mesmo período, tá? Períodos são as linhas, tá? Essas linhas aqui, ó, primeiro período, né? Segundo, terceiro aqui, o mouse aqui fica mais difícil, mas aqui no segundo período, quando comparado aos mesmos elementos do mesmo período, o raio atômico ele é menor, tá? Quando mais distante, mais para a direita, tá? Então nesse caso aqui, o raio atômico, né, o menor deles, será o neônio, tá? Então o menor será o neônio. Então quanto mais para a direita, menor o átomo, certo? Então, continuando aí, tá? Número 3, elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização. Nós temos aí o neônio, argônio, hélio e xenônio. Então, como vocês podem ver aí na representação, tá? A energia de ionização ela aumenta, né, na tabela periódica da esquerda para a direita, né? E quando tá os mesmos grupos, né, os elementos do mesmo grupo, ele aumenta de baixo para cima, tá? Então, nesse caso aí, nós temos aí o neônio, o argônio, hélio e xenônio. Como vocês podem ver aqui, o hélio ele está lá em cima, né? Está aqui bem aqui no topo, né? Dos gases nobres, dentre esses a comparação, né? Entre eles. Então, nesse caso, o que tem a maior energia de ionização é o hélio, certo? Então, continuando aqui, o grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica, né? Nós temos aí o que tem maior afinidade eletrônica: halogênio, calcogênio, metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos, né? Então, como vocês podem ver, então, a afinidade eletrônica, né, ela aumenta da esquerda para a direita. Então, dentre esses grupos aí que estão, dentre os grupos, né, que estão aí na atividade, né, que é halogênio, calcogênio, metais alcalinos terrosos, então, dentre eles, né, o que permanece aí com maior afinidade eletrônica, né, são os halogênios, certo? E os halogênios eles estão situados aqui na família 7A, ok? O grupo 7A. Então, continuando aqui, o número 5, né? Elemento do segundo período com maior eletronegatividade, né? Será que é o flúor, oxigênio, berílio ou carbono? Então, dentre esses quatro elementos, né? Flúor, ele é o que está mais para a direita. Então, portanto, dentre esses elementos citados aí, ele é o mais eletronegativo, tá certo? Da esquerda para a direita. Então, continuando aí, número 6, metal alcalino de menor raio. O raio, ele aumenta na tabela periódica da direita para a esquerda, né? E de cima para baixo, né? De cima para baixo. Como podemos ver aí, nós temos o lítio, né? O lítio, potássio, frâncio e o rubídio. Tá. Qual deles tem o menor raio? Então, o seu menor raio nesse caso aqui, o menor raio é o lítio, né? Porque ele está lá numa parte superior do grupo, né? E como aumenta de cima para baixo, então fica o lítio. Então, a alternativa aí é o lítio, certo? Então, continuando aí, número 7, elementos com tendência em formar íons positivos. Então, nesse caso aí, é os metais, né? Os metais, eles têm essa tendência de perder elétrons, né? De formar cátions. Então, dessa maneira, a tendência deles é formar íons positivos, né? Como vocês podem ver aqui, só a título de exemplo, o NaCl, né? Que é o sal de cozinha. O NaCl é a junção, né? De um não metal, né? Que é o cloro, mais o sódio. Como vocês podem ver, o sódio ele é um metal, né? E o cloro ele é um não metal. Como vocês podem ver aqui, é o cloro com sódio, tá? Então, nessa ligação,
o sódio ele vai perder elétrons e vai formar íons. Vai formar íons positivo e o cloro negativo, né? Tá, vai formar ânions, o cloro. Então, dessa forma, os metais eles têm a tendência de formar íons positivos. Aqui, o 8, né? Elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Então, olhando lá na tabela periódica, vocês podem ver que os semimetais ele está entre os metais e os não metais, né? Então aqui nessa região aqui, certo? Então aqui os não metais, né? E aqui esse lado azulzinho, né? Toda essa parte aqui, a maioria, né, dos elementos químicos da tabela periódica é metais. E temos aí os semimetais, certo? Vamos lá, 9. Grupo que apresenta elementos de grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. Então, quem tem a maior energia de ionização, como vocês podem ver aqui na representação, da energia de ionização, ela aumenta, né, da esquerda para a direita e de cima para baixo na tabela periódica. E que essa energia de ionização ela pode ser definida, né, quando é a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron do átomo no estado fundamental, né? Então, é a mesma coisa que você diminuir o raio atômico, é o inverso, né, do tamanho do raio atômico. Se o raio atômico é menor, então ele tem a maior dificuldade, né, de retirar um elétron da camada de energia, né? Então, esses elementos aqui, por exemplo, o hélio, né, ele tem a maior energia de ionização, porque ele tem um raio menor, então fica mais difícil, como ele está mais próximo do núcleo, próximo dos prótons, e mais difícil é retirar esse elétron dele, da última camada. Portanto, então a energia de ionização é isso aí, né? Quanto mais difícil tirar, maior a energia de ionização. Podemos fazer assim. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização, certo? Continuando aqui então, a 10, grupo com tendência de perder elétrons e consequentemente baixo valor de energia de ionização. Nós temos aí os gases nobres, né? Calcogênio, halogênios e os metais alcalinos. Então é o contrário, né, daquela representação que a gente viu da última questão, né? Então, lá na tabela periódica, vocês podem ver que os metais alcalinos, né, lá da família 1A, aqui os metais alcalinos da família 1A, então estão situados aqui. Então, dentre esses grupos, né, lá da questão onde fala que os gases nobres, né, os gases nobres estão aqui nesse grupo aqui, os calcogênios, perdão, aqui ó, os halogênios, os calcogênios e aqui os metais alcalinos. Então, a resposta aí é metais alcalinos. Elemento químico que apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica que a última camada dos metais alcalinos. Então, nesse caso é o hidrogênio, né? O hidrogênio ele não é um metal, mas ele está ali no grupo, né? Ele está no 1A. Você pode ver lá na tabela periódica. E a camada de valência dele, da última camada, é um elétron só. O hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, todos eles naquele grupo ali. Ele só tem uma família 1A, todos da família 1A, a camada de valência dele, a última camada, só tem um elétron. Certo? Então, continuando aí, número 3, né? O raio atômico é uma propriedade periódica que exerce grande influência na reatividade dos átomos. Explique em termos de carga nuclear efetiva a variação apresentada pelo raio atômico para os elementos localizados em um mesmo período da tabela periódica, né? Então é o seguinte, ó, a carga efetiva é a atração exercida pelos prótons sobre os elétrons mais externos. Ao longo do mesmo período, o número atômico aumenta e é mais intensa a força exercida pela carga nuclear efetiva sobre os elétrons, consequentemente menor o seu raio.
Então é o seguinte, se eu tenho mais elétrons, perdão, se eu tenho mais prótons, também eu tenho a mesma quantidade de elétrons, né? Isso no estado fundamental, né? Só que você olhando pelo período, então nós vamos olhando aqui pela tabela periódica, né? Pegando o segundo período mesmo aqui. O lítio ele tem um número atômico menor do que o boro, por exemplo, né? O boro está aqui. O boro ele tem um número atômico maior, então ele tem um número de prótons e elétrons mais do que tem mais prótons e elétrons do que o lítio. Então nesse caso, olha, se ele tem mais prótons, ele tem a capacidade de atrair, né, mais os elétrons, né, que é positivo, atrai os elétrons negativos. Com isso, então ele vai diminuindo o raio atômico. O raio atômico ele diminui, tá? Certo? Então, letra B, considere os seguintes pares de espécies químicas, né? Aí nós temos aí o alumínio e o alumínio 3+, né? Tá, indique para cada par a espécie que apresenta o maior raio, né? Justifique sua resposta. Tá, beleza. Nós temos ali no primeiro exemplo, né? O alumínio e o alumínio 3+. O alumínio no seu estado neutro, né? Estado fundamental. E o alumínio 3+, porque ele perdeu 3 elétrons, né? Tá. Então, olha só. O que acontece? O raio do cátion, né? O alumínio 3+, é menor, porque ele perdeu o elétron, então ele vai ficar menor, né? E do que o átomo de origem, né? Ao perder elétrons, a atração exercida pela carga nuclear sobre os elétrons restantes é mais intensa. Então, se ele perde elétrons, esses elétrons que estão girando em volta do núcleo, né, dos prótons, ele é mais intenso, então vai ficar menor. Aí tem o oxigênio e o O2 menos, né? Qual que é o menor? Nesse caso aí, o raio atômico, né, do O2 menos, ele vai ser maior, porque como ele recebeu 2 elétrons, ele vai ser maior que o seu átomo de origem, pois ao ganhar elétrons, né, a atração exercida pela carga nuclear sobre os elétrons é menos intensa. Então, se ele recebeu mais elétrons, maior. Então, continuando aqui, né, a sacarose, conhecida comumente como açúcar comum, é um sólido cristalino a temperatura ambiente, obtida pela condensação de glicose e frutose. Sua fórmula química é C12H22O11. Coloque em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos que compõem a molécula desse carboidrato. Justifique a sua resposta com base na localização dos elementos da tabela. Então nós temos aí o hidrogênio. O hidrogênio ele apresenta o menor raio atômico, né? Lá na tabela periódica, né? Entre os elementos constituintes, né? Somente um elétron tem a menor eletronegatividade, beleza. O carbono e o oxigênio estão localizados no mesmo período, né? Ali no segundo período. E apresentam os mesmos níveis eletrônicos. Como o oxigênio contém o menor raio, ele atrai com maior intensidade os elétrons de valência. Dessa forma, tem maior eletronegatividade que o carbono. Tá certo? Então aí fica o hidrogênio, né? o carbono e depois o oxigênio, né? De eletronegatividade. Então, continuando aí, né? Número 5, né? Os elementos químicos prestam-se há inúmeras aplicações relacionadas ao nosso cotidiano, para se montar, por exemplo, uma célula fotoelétrica, dispositivo capaz de gerar uma corrente elétrica ou tensão elétrica quando excitado pela luz. São utilizados para constituir a fonte de elétrons metais como o rubídio e o césio, né, sobre os quais a luz incidirá. A luz desses elementos está no fato de apresentarem, pequenos raios atômicos. Não, né? Porque como vocês podem ver lá na tabela periódica, o rubídio e o césio eles estão lá na família 1A, né? E eles têm um raio atômico bem maior, né? Então não é, então é um dos maiores raios. Letra B, elevados potenciais de ionização.
Não, também não, né? Porque como vocês podem ver, a ionização ela aumenta da esquerda para a direita, né? Na tabela periódica. E, eles são um dos menores potenciais de ionização, né? Letra C, elevada eletroafinidade. Não, também não, né? Porque a eletroafinidade ela aumenta, né, na tabela periódica da esquerda para a direita, né? De cima para baixo, e como eles estão lá no cantinho, né, na família 1A, então eles têm menor eletroafinidade. Letra D, elevada eletronegatividade. Bom, também não, né? Como vocês podem ver, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, né? Na tabela periódica de cima para baixo. Então, completamente oposto, né? Baixos níveis, baixos potenciais de ionização. É isso aí, baixos potenciais de ionização. É o contrário, né? Lado oposto ali da tabela periódica em relação à eletronegatividade. Então vamos lá continuar. Número 6. Elementos com as seguintes características. Combinam-se com metais formando compostos iônicos. A camada mais externa tem configuração NS, o nível, né? S2, N, P5. As energias de ionização são altas. Possuem altas eletronegatividades, né? Olha só. Então, aí continuando, né? Então, letra A, gases nobres. Bom, gases nobres não, porque o finalzinho lá do nível energético é P6, né? Inclusive, vocês dando uma olhada naquela tabelinha ali da representação em bloco, né? Dos subníveis energéticos, vocês podem ver ali que o gases nobres não é porque é P6. Então, já dá para matar ali que é o P5, né? Dos halogênios. Bom, de transição não é, porque termina tudo em D, né? E transurânios não são também, porque são dos grupos ali do actinoides, né? Do transurânios, elementos radioativos, não tem, tá lá dentro da família 3B, né? Então também não é, o nível energético dele também faz parte ali daquele bloco, né? Do bloco F ali embaixo, o F, então não é também. E os calcogênios também não são, porque eles são ali da P4, né? O subnível energético deles são P4, tá certo? Então fica aí halogênios. Então, pessoal, eu tentei gravar essa correção aqui para vocês, tá? Mas aí qualquer dúvida vocês podem estar indo lá na escola ou perguntar lá no grupo, né? Tirar alguma dúvida, tá ok? Tomando aí todas as medidas de segurança aí, tá certo? Bom, então, bons estudos aí para vocês, tá, pessoal? E até mais, tá?